Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa adaptação que eu fiz para proteger o rádio aqui no painel do carro. Meu carro é um Classic, tem esse painelzinho clássico aqui. E antes o rádio eu fixei ele aqui nesse lado aqui do console do câmbio, né? E não era muito prático de mexer e tem toda aquela distância aqui da mão, você tem que tirar a atenção da estrada e não tava legal. E daí eu acabei optando por fazer o seguinte: eu peguei o suporte, né, o suporte metálico dele, e fixei aqui nessa tampinha que tem aqui no painel do Classic, que é bem baratinha, você encontra ela de R$ 15 no Mercado Livre. Então quando for vender o carro eu compro essa tampinha nova, coloco aqui no lugar e tá tudo perfeito. E aí com isso já ficou aqui estabilizado no painel, só que aí tem um problema, né? O sol aqui no painel incidindo direto em cima do rádio não é legal, porque o carro fica estacionado, aí pega muito sol, acaba podendo danificar aí os componentes internos pelo tanto de calor que ele acumula, né? A carcaça do rádio é de metal e é preta, então ela acumulava muito calor. E eu já estava pensando em mandar alguém que trabalha com fibra ou com madeira mesmo, pessoal que trabalha com caixa de som, tentar fazer alguma coisa para mim nesse sentido aqui. Só que aí eu acabei encontrando essa chapa aqui lá em casa. Ela era a tampa de um DVD, de um aparelho aliás, é um home theater. E eu peguei essa chapa, ela era aberta, né, bem comprida e larga também. Eu abri ela, fiz o acabamento aqui da rebarba para dar uma suavizada. Deixa eu ver se pega foco aqui. Não ficou ainda muito suave, mas eu arredondei aqui. Depois talvez ainda coloque um pouco de resina aqui para ficar melhor. E aí eu fiz a dobradura dela, já contando com a inclinação aqui do painel. Eu fiz um molde de papelão primeiro, né? Já descontando aqui o lugar do conector do microfone. Ela fica suspensa porque aqui embaixo eu coloquei uns suportes de EVA, uns pontinhos de EVA, que eles tem a chapa do rádio aqui, a carcaça do rádio. Acima da carcaça do rádio tem uma placa de isopor. Acima da placa de isopor tem uma distânciazinha de mais ou menos 0,5 centímetro. E aí eu tenho uns protetores aqui de EVA que estão em cima dessa placa de isopor, para garantir a circulação de ar aqui entre a chapa e o isopor. Então assim, o calor que acumula aqui em cima da chapa, ele dissipa nessa camadinha de ar. E também eu tenho a isolação do isopor em cima da placa do rádio, certo? Então agora ele está protegido por isso. E aqui atrás ele faz aqui essa queda, né? E eu tive o cuidado de fazer com que ele chegasse até aqui nesses dutos aqui de saída do ar-condicionado. Então, quando eu entro no carro, eu já ligo aqui o ar-condicionado, já deixo ele direcionado, né, para cima e também para os ocupantes. Então ele rapidamente ele resfria aqui ele tira essa camada de ar quente que estava aqui embaixo e o rádio já está na temperatura normal em questão de poucos minutos, né? Se for num lugar que está pouco tempo no sol, nem preciso esperar para poder ligar o rádio, eu posso ligar ele direto, né? Antes disso era um perigo, porque às vezes eu ligava o rádio e só daí que eu ia me tocar que o rádio estava super aquecido. E a primeira vez que eu acionava aqui o PTT, já acusava que a proteção, né? Ele nem fazia emissão, não dava TX, né? Ficava só o sinal do RX aqui, mas não dava TX. Então fica aí essa ideia, né? Foi uma coisa bem prática. Do lado de cá eu fiz um recorte nele suficiente para encaixar aqui nos dois parafusos, as tarraxas aqui do suporte. E para improvisar essa arruela aqui, eu peguei um pedaço daquela chapinha de porta, de fechadura de portão.
Eu fiz uma arruela, abri o espaço dela aqui com a lima. E aí ficou perfeito, ficou bem justinho, não tem trepidação. Aqui entre o rádio e o painel eu coloquei mais alguns suportes de EVA, então ele amortece aqui. E tá aí, show de bola. Para pendurar o microfone, eu comprei esse dispositivo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na luz. Que chama fiel. Tá? É um fiel retrátil. Tem nessas lojas de material tático para polícia, para segurança. O pessoal usa ele para pendurar a arma, né? Então põe essa parte aqui no cinto e ele tem um cabo, um fiozinho aqui que sai dele. É retrátil. Então eu deixo ele aqui pendurado nessa posição. E aí eu posso dirigir aqui e tal, falar. Então eu posso pegar o PTT aqui e uso. Quando eu solto, ele automaticamente retorna para a posição aqui, pendurado. Então ele fica livre de choque, não atrapalha aqui a condução, tá longe da mão. Então, só apresentando para vocês aí essa adaptação que eu fiz. Radinho aqui é um RP90. Tá instalado aqui com tudo original, né? Cabo da Aquário também, de 5,5 metros, padrão. A propagação abriu agora há pouco. Eu admiro muito essa velha Macaé de barril, hein? Copiando aqui alto e claro, hein? Tá instalado aqui com antena de 5/8, famosa B2070 da Aquário. Fiz o cuidado aqui de colocar uma proteção nela com silicone. Então eu preenchi aqui de cola silicone para ela diminuir a entrada de água aqui dentro da bobina do conjunto, também para não ficar com jogo, né? Então ela tá livre de folgas. Para dar um toquezinho de acabamento, apliquei uma tintazinha, tinta grafite aqui em cima da superfície da antena. Não percebi diminuição da eficiência, e aí eu deixei assim mesmo. Chama atenção, a galera vê, pergunta o que é isso aí. Então ficou desse jeito a instalação. Abraço aí, pessoal.